Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Flávio Fernandes e vamos aí para mais um vídeo. Dessa vez é o Top 5 daqueles desenhos onde o personagem principal ou outros personagens ganhavam algum tipo de poder usando algum objeto mágico. É claro que nessa lista não estarão todos os desenhos, tem muitos outros. É por isso que eu peço para você deixar a sua lista de Top 5 que tem esse estilo de desenho aqui nos comentários. E é claro, se não for perder muito, se inscreva no canal e deixe aquele like para fortalecer. Então, sem mais delongas, bora ir para o primeiro desenho do vídeo de hoje. Não poderia começar de melhor jeito do que com essa fantástica animação e que provavelmente possui um dos artefatos mais poderosos entre todos, tornando o usuário da máscara praticamente imbatível. Diferente dos quadrinhos que deram origem ao personagem, tanto a animação quanto o filme tem uma pegada mais leve, cartunesca, cômica, voltada para um público mais família. Os quadrinhos era voltado mais para o público adulto, já que era bem mais violento. Tanto no desenho quanto nos filmes mais conhecidos, o usuário da máscara era Stanley Ipkiss, um sujeito tímido, bem atrapalhado e meio ingênuo, que quando colocava a máscara se tornava totalmente o oposto, malandro, brincalhão, sortudo, permitindo alterar totalmente a realidade. Apesar de todas as atrapalhadas causadas pelo Máscara, ele sempre estava salvando a cidade, combatendo os vilões tão esquisitões como ele, e como ninguém é de ferro, depois de salvar a cidade, é claro que ele ia curtir em grande estilo no Cocobongo. Algumas vezes outros personagens também já chegou a usar a máscara, que é o caso do seu melhor amigo, o Milo, em ocasiões geralmente para salvar o seu dono. Outros personagens que também eram bem recorrentes na trama era a sua melhor amiga, a Peg. Tinha também o Tenente Calloway e seu parceiro Doyle. E falando em Tenente Calloway, esse sempre sofria na mão do Máscara no fim das contas. Ué, é bonito, hein? No desenho, o Máscara praticamente enfrentava um vilão por episódio, porém alguns deles apareceram com mais recorrência, como é o caso do Pretórios, esse que a cabeça saía do corpo e parecia uma aranha. O seu capanga, Walter, um brutamontes que mais parecia o Frankenstein. Gosmento e Cara de Peixe eram dois adolescentes bandidos e bem atrapalhados. E o Skillet, esse que parece um duende, um ladrão de sombras muito poderoso. O Máscara foi um desenho incrível e muito divertido na época, que deixou saudades. Esse é o Máscara! Outro desenho incrível e com certeza um dos meus preferidos na infância foi Caverna do Dragão, mostrando a jornada de 6 jovens amigos que estavam ali de boa, se divertindo num parque, e que de repente, na montanha russa, abre-se um portal e eles são transportados para outro mundo, um mundo chamado Reino. Nesse mundo mágico, eles conhecem o poderoso Mestre dos Magos, que além de guia para ajudá-los a encontrar o caminho de volta para casa, também dá a eles armas mágicas para enfrentar todos os perigos presentes nesse reino. E com certeza o mais conhecido e principal vilão de Caverna do Dragão é o Vingador, que nada mais, nada menos, só quer dominar todo o reino. Mas para isso, ele precisa das armas do poder para ampliar seus poderes, já que nesse reino também há outras criaturas muito poderosas, como é o caso do Tiamat. O Tiamat é só um dragãozinho de 5 cabeças, coisa pouca, que mete medo até no Vingador. Outro personagem bem importante além desses é a Uni, um filhote de unicórnio que acaba se tornando o mascote da turma, e por pertencer a esse mundo, não pode retornar com os jovens para casa. Algumas vezes ela é até culpada deles não conseguirem voltar para casa, como ela acaba ficando em perigo justamente quando o portal está sendo aberto, os jovens voltam para resgatá-la e então perdem a chance de voltar para casa, já que o portal fecha novamente. Infelizmente o desenho foi cancelado e não tivemos uma conclusão para eles. Sendo assim, foram levantadas várias teorias, como por exemplo, que o reino na verdade seria o inferno. Outra teoria é de que os jovens estão mortos
em um acidente na montanha-russa e por isso nunca conseguirão voltar para casa. Que o Mestre dos Magos é na verdade o vilão do desenho. Que a Uni era uma espiã a serviço do mal, atrapalhando os jovens a encontrar a saída de volta para casa. Entre outras mais que tem por aí, o que torna o desenho bastante intrigante. É claro que na época eu jamais pensava sobre essas teorias, apenas gostava do desenho como ele realmente aparentava ser. E você, o que você pensa sobre isso? Conta pra mim se você também foi saber dessas teorias só mais tarde através da internet. Sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Outro desenho que eu gostava bastante e que teve poucos episódios foi Cavalo de Fogo. E na verdade, muito poucos episódios, apenas 13 no total. Na época eu não percebia isso, apesar de que eu revia os episódios e viam que eles estavam sendo repetidos, eu sempre achava, sim, agora vai ter continuidade, porém isso nunca acontecia. Fui enganado por muito tempo. Nesse desenho a princesa Sarah foi salva ainda quando era apenas um bebê pelo Cavalo de Fogo e trago para o nosso mundo, onde acabou sendo adotada por um fazendeiro. Quando ela completa 13 anos, descobre que o amuleto que ela carrega é mágico e é capaz de chamar o Cavalo de Fogo, um cavalo falante que então conta toda a história para Sarah. Derrotados. Tudo deve voltar ao que era antes, ou a maldição de Diabolim destruirá vocês dois. Ele também é meio que capaz de voar, para poder atravessar o portal que a leva para seu verdadeiro mundo, que fica em outra dimensão. E lá é onde toda a aventura acontece, e onde ela junto com o Cavalo de Fogo e os seus aliados enfrentam a bruxa Diabolim, meio-irmã de sua mãe, e que pretende tomar o trono. Diabolim conta com a ajuda dos Guns, uns monstrinhos que na verdade eram humanos que se tornaram monstros depois de abrirem uma urna mágica. Apesar do desenho ser bem curtinho, foi muito marcante para muita gente. Tinha uma história bem interessante e com certeza deixa para ter bem mais episódios, que infelizmente não aconteceram. Cavalo de Fogo. Se tinha um desenho que não era apenas de entretenimento, mas também era de conscientização, foi Capitão Planeta. E fez tanto sucesso que na época chegou a ser transmitido em mais de 100 países. O interessante era que os jovens que carregavam os anéis mágicos representavam cada parte do planeta, e cada anel tinha um poder específico de algum elemento da natureza, que por fim, juntos eles conseguiam invocar o Capitão Planeta. Queen era representante da África e portador do Anel da Terra. Weller, nascido nos Estados Unidos e representando a América do Norte, era portador do Anel do Fogo. Linka veio da região onde antes era tida como União Soviética e possui o Anel do Vento. Guy, um representante asiático e tem o Anel da Água. E por fim, Mati, representante da América do Sul. Ele não tem uma nacionalidade especificada na série, mas especulam-se que ele era brasileiro e tem o poder do Anel do Coração. Não é um poder da natureza, mas deu a ele a capacidade de se comunicar com os animais telepaticamente. É claro que sempre tem os vilões, que nesse caso geralmente são pessoas que são empresários, cientistas, que geram poluição, desmatamentos ilegais e todo tipo de tarefas que podem prejudicar o meio ambiente. E os nossos jovens, claro, têm que combater esses vilões. No final de cada episódio, os heróis sempre deixavam uma mensagem de conscientização relacionada ao episódio. Mas a parte mais legal era sempre quando eles convocavam o Capitão Planeta. Terra! Fogo! Vento! Água! Coração! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! E por fim, falando em objetos, amuletos, armas mágicas, é claro que não poderia faltar as aventuras de Jack Chan. Apesar de que a intenção era desenhos dos anos 80 e 90, mas Jack Chan foi bem no início dos anos 2000, então já tem alguns aninhos de idade,
para poder compor esse top 5. E foi um dos melhores desenhos que eu já assisti e acredito que para muita gente também foi. Tinham partes bem engraçadas, personagens extremamente carismáticos, muita ação e aventura, e aquele gostinho de curiosidade em saber o poder de cada talismã, de saber como era cada demônio do mal e sempre na expectativa para o próximo episódio. O protagonista dispensa comentários, mas ao lado dele tinha mais outros personagens que faziam com que essa animação chegasse ao sucesso que foi, e podemos citar com certeza, sendo a principal, a pequenina Jade, sobrinha de Jack Chan. Muito esperta, habilidosa, porém sempre se metendo em confusões, mas também quase sempre salvando o dia. Não podemos esquecer que, muito curiosa, ela sempre era a primeira a querer a usar os poderes do talismã. Outro personagem muito importante é o tio, dono de uma lojinha de antiguidades. Ele é bem rabugento, mal-humorado, mas também contava com grande sabedoria, conhecimento em magia. E 2 formas de se abrir o portal. O Mobugai fez de tal, o Mobugai fez de tal. E mesmo sendo um velhinho, era muito habilidoso nas artes marciais. Outro que podemos destacar era o Toru, um grandalhão extremamente forte que começou como vilão, mas depois passou a ajudar os mocinhos. Do lado do mal está a Mão Negra, comandado por Valmon, um cara bem ganancioso em busca dos talismãs para liberar o demônio Shendu. Para isso, ele conta com os capangas bem atrapalhados que mais servem como saco de pancadas para Jack Chan. No decorrer das temporadas aparecem outros inimigos, alguns até bem poderosos, e também outros objetos mágicos. Então aqui eu vou encerrando esse vídeo e se gostou, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Então valeu e até o próximo vídeo.